Paz, alegria, que bom que mais um dia nós estamos aqui para fazer a nossa reflexão do Evangelho, e que beleza de Evangelho para nós meditarmos. É sobre Marta e Maria. Você com certeza já ouviu esse Evangelho, já ouviu muitas interpretações desse Evangelho, belíssimas interpretações, mas a gente vai aqui nos atentar àquilo que Jesus quer nos ensinar. O que Jesus quer ensinar para os seus discípulos através desse relato? O que o evangelista Lucas quer ensinar, inclusive colocando duas mulheres como discípulas que não eram parentes de Jesus, eram mulheres em que Jesus ensinava na casa delas, discípulos, ou seja, algo bem diferente, né? Não era comum isso. Então a gente vai aprender, mas principalmente qual é a mensagem que Jesus tem para nós em relação a essas duas mulheres. Quais as atitudes, as características delas que nós podemos aprender? Qual é a característica principal que nós devemos assumir para nós como discípulos? Vamos então meditar nesse Evangelho? Vamos abrir o coração. Não esquece de comentar, de deixar aí a sua curtida e também compartilhar para que chegue a mais pessoas. Quando você faz isso, a plataforma ela envia esse vídeo, ela recomenda esse vídeo para mais pessoas. E é muito importante a meditação desse Evangelho. Nós com certeza vamos aprender muito hoje. Diz assim o Evangelho, Lucas capítulo 10, de 38 a 42. Diz assim, Estando em viagem, entrou num povoado e certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Sua irmã chamada Maria ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando, por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, já ouvimos várias interpretações, alguns defendendo Marta, colocando Maria em evidência, enfim, tirando ali a atitude errada de Marta. E que atitude errada seria essa? Tentando amenizar um pouco o lado dela, né? Tentando unir as duas coisas que é importante, né? A ação, a contemplação. Enfim, tem várias interpretações viáveis. Mas o que Jesus quis nos ensinar? Bom, a gente sabe que para um judeu a hospitalidade era algo sagrado. Acolher bem uma pessoa, sobretudo alguém como Jesus, né? É como acolher o próprio Deus. Era como acolher um anjo. As pessoas, os judeus, eles prezavam muito por isso. Marta estava agindo de acordo com essa cultura dentro do judaísmo, né? E fazendo uma boa acolhida, sendo hospitaleira, né? Preparando, cuidando para que tudo saia bem, não sei. Estava ocupada com muito serviço, talvez para deixar o ambiente organizado para acolher Jesus, talvez fazendo uma bela comida, né? Para acolher, para alimentar Jesus que havia chegado de viagem, enfim. De fato, aqui não está um erro, aqui está uma cultura, aqui está algo muito bom. Se ela estava fazendo aquilo para acolher bem Jesus, ótimo. Como alguém que vai visitar a sua casa, você não vai querer que a sua casa esteja de qualquer jeito bagunçada, né? Você vai querer arrumar a casa, vai querer deixar organizado. Esse não é o problema aqui. E aí Maria, ela se coloca aos pés do Mestre. Se coloca para ouvir a palavra do Mestre. Ela queria aproveitar aquela oportunidade para ouvir os seus ensinamentos. Ela achava que aquilo era mais importante. De fato, era mais importante. Marta estava dividida. Provavelmente Marta também estava ouvindo o Senhor falando, mas ela estava dividida entre fazer talvez uma refeição, fazer as coisas e ouvir. Ela estava dividida entre tantas tarefas e ouvir o Mestre.
e essa divisão gerou talvez distração, e então não havia uma atenção interessada da parte de Marta ao ouvir o mestre. Quando você tem realmente interesse por algo, um interesse profundo, não um interesse superficial, você para e fica atento. Foi o que Maria fez, por isso ela escolheu a melhor parte. Maria tinha interesse, assim como Marta, só que o interesse de Maria não estava dividido. E ela estava atenta ao mestre. Era um interesse muito mais profundo do que o de Marta. Marta também estava interessada em arrumar a casa, em deixar tudo organizado para acolher o mestre. Ótimo. Ela poderia talvez depois, em um outro momento, parar para escutar. Mas Maria entendeu que aquele era o momento, ela não podia desperdiçar aquele momento com o mestre. Maria poderia ter pensado: eu vou aproveitar agora que ele está aqui, porque ele não vai estar aqui sempre, eu vou aproveitar agora esse momento, e interessada e atenta, vou ouvir os seus ensinamentos, depois eu vou cuidar das coisas, vou ter tempo para fazer tudo. Aliás, numa casa, se você for observar, nunca vai faltar algo para fazer, sempre vai ter alguma sujeira, alguma coisa fora do lugar, uma louça suja, ou seja, trabalho não falta, vai ter sempre. Na igreja a mesma coisa. Na igreja, meu irmão, minha irmã, você está o tempo todo, tem sempre coisa para fazer. Ninguém não pode ficar de braços cruzados, porque sempre tem trabalho na igreja. Sempre tem trabalho. E a gente tem muitas coisas. Às vezes a gente troca as coisas importantes por coisas urgentes. A gente tem que saber discernir o que é mais importante para cada momento. Maria escolheu a melhor parte porque aquele momento era o momento de se sentar aos pés do mestre e ouvir. Depois ela podia cuidar de tantos afazeres, que nunca ia faltar coisa para fazer. Maria desperdiçou aquele momento ali com o mestre, podendo deixar tantas coisas para fazer depois. Mas até aí, não vamos dizer que isso é o problema. O problema também aqui é que Marta foi se incomodar com Maria. Marta estava atarefada e tal. Talvez se Marta tivesse lá, sossegada, na paz, fazendo as coisas com amor, preparando aquele tambaqui assado, aquela comida gostosa para o seu mestre, mas sem ficar reclamando de Maria, ela não teria escutado isso. Marta poderia ter escolhido a melhor parte, fazendo tudo com amor, com zelo e em paz, sem precisar estar reclamando de Maria ali. Porque tem muita gente assim nas nossas comunidades, em tantos lugares, pessoa faz e com zelo e tal, mas vive reclamando, porque só eu faço, porque ninguém mais faz, porque o fulano faz pouco, porque eu faço mais que os outros. Puxa vida, perdeu a melhor parte. Perdeu a melhor parte é fazer com amor. Essa é a melhor parte. E quanta gente vive reclamando, faz e beleza que faz, acolhe bem, cuida de tudo, arruma a igreja e deixa tudo pronto para a celebração, mas vive reclamando dos outros, falando mal dos outros, que aquele não faz e só ele faz, só ela faz. Poxa, perdeu a melhor parte. A melhor parte é fazer com amor, faça o que você faz com amor. E isso é ser discípulo, isso é se colocar aos pés do mestre. Mas é claro, agora fica até o final aqui, porque às vezes a gente se divide também em tantas coisas, né? A gente começa a ver ali, mas aí já tem outras coisas para fazer. Até um vídeo desse, uma reflexão dessa, a gente se distrai e faz que nem Marta. Mas aqui também tem um detalhe muito importante. A síndrome de Marta. Isso é uma coisa que eu pensei aqui. Já pensei sobre isso, a síndrome de Marta. Marta, ela era amiga de Jesus. Você vai ver lá no Evangelho de João, eles eram amigos. Marta, Maria e Lázaro eram irmãos e eram amigos de Jesus. Marta se achava amiga demais de Jesus a ponto de pensar que não precisava mais parar para ficar aos pés dele. Ela não o via também como Senhor, como Mestre. Ela era amiga demais a ponto de não precisar parar para estar aos pés do mestre. Às vezes nós temos muito tempo de caminhada na igreja e a gente já se considera amigos de Jesus demais a ponto de não precisar mais parar para rezar. A gente diz, eu estou dirigindo, mas eu estou rezando, estou fazendo, estou rezando. Se você fosse acolher o seu bispo na sua casa,
Você iria deixar ele na sala e ia ficar lá lavando a louça, fazendo as coisas, a comida e dizendo: pode falar aí, bispo, pode falar que eu estou ouvindo, vai falando aí que eu tô ouvindo. Não ia fazer isso. Às vezes com Jesus a gente faz isso, a gente deixa de parar para rezar porque a gente tem tanta coisa para fazer, mas eu estou fazendo, estou rezando, mas tem que ter momentos em que a gente para rezar, senão a gente vai cair na síndrome de Marta, achar que somos amigos demais de Jesus e acha que não precisa mais cultivar essa intimidade, essa amizade, esse relacionamento com Ele na oração. Cuidemos da nossa vida espiritual, cuidemos para não cair nessa síndrome de Marta. Tem que parar para rezar. O Catecismo da Igreja Católica diz que é sim possível orar sem cessar, mas só se nós pararmos para rezar. Se você não tem o hábito de parar para rezar, você não vai orar sem cessar, você não vai ficar em constante oração. Não tem como ter uma vida de oração se a gente não tem momentos em que a gente para rezar, para fazer a nossa leitura orante, para meditar o Evangelho. Às vezes até quando a gente para rezar, vai tirar um tempinho, aí vem uma notificação no celular, vem isso, vem aquilo, vem tantas outras coisas para fazer, aí a gente deixa de lado e vai se ocupar com tantas coisas e perde a melhor parte, que é ficar atento e interessado pela palavra de Deus, porque é palavra de salvação. Peçamos ao Senhor a graça de amar a sua palavra, de gostar, de amar, de estar com Ele, de escolher a melhor parte. Escolher a melhor parte também é escolher o amor. Escolha o amor, meu irmão, minha irmã. Persevere. Seja amigo de Jesus e dedique tempo para estar a sós com esse amigo no momento de diálogo, de oração. Tira um tempinho para rezar, tira um tempinho para você estar nesse diálogo com o Senhor. E vamos juntos rezar a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.